Com certeza a salvação é pela graça, isso é simples de entender, mas e depois? A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A tese de uma vez salvo é sempre, ou melhor, a tese de uma vez salvo, sempre salvo é calvinismo. Então vamos lá. Quando o ser humano ele é salvo em Cristo Jesus, ele tem seus pecados purificados, seus pecados aniquilados. Isso aconteceu pelas obras desse ser humano? Não, pois ele não tinha obra, pois ele estava morto. Morto não pratica obras. Ele não tinha obras, estava morto. Então ele foi salvo pela misericórdia de Cristo, pelo amor de Cristo também. Não somente pela misericórdia, mas porque Cristo o amou, não olhando seus erros e seus pecados. Foi lá e o salvou. Na cruz do Calvário, ele acreditou. E nisso ele foi salvo. Até essa fé, ela veio como dom divino. Então, se ele perde a salvação pelas obras dele, então na realidade ele não poderia ser salvo sem as obras dele. Seria mais do que injusto. Essa pessoa é feita a justiça de Deus. A justiça de Deus é pegar um pecador e dar a ela a salvação que ela não merece. Isso é justiça. Se ela for salva, manter a salvação pelo merecimento, já não é mais justiça divina. A justiça divina é diferente da justiça dos homens aqui embaixo. Então, se ela manter a salvação pelas suas obras, isso quer dizer que essa salvação não é nada, ela é tão pequena do tamanho das obras dele, que ele consegue manter. Para ele conseguir manter pelas suas obras, primeiro ele teria que ser justo pelo seu próprio corpo, ter a altura da lei e conseguir cumprir a lei assim como Jesus cumpriu. Aí eu diria sim, que ele seria salvo pelas suas obras. O que acontece não são as obras, é que se esse camarada, se essa mulher, que hoje está em Cristo salvo, lavado, remido, purificado, sem pecado, porque Cristo purificou, essa que é a situação, ainda que esse corpo esteja nele ainda, que é um corpo que não se converte, ele não vive olhando para esse corpo, ele vive olhando para Jesus, para aquilo que aconteceu no corpo de Jesus, pois ele tem a mente lá de cima, lá do reino dos céus. Quando Deus olha para esse homem, ele vê Jesus nesse homem. Ele não vê esse homem. Porque se Deus fosse ver esse homem, nem estaria com esse homem. Quando Jesus se sentiu sozinho, falou: Pai, por que me desamparaste? É uma prova que os nossos pecados foram para Jesus. E os nossos pecados fazem o que com Deus? Fazem com que Deus se distancie. Então não tem como Deus habitar dentro de um templo se os pecados estão ali. Os pecados foram purificados. O que acontece se esse camarada hoje que diz que está na graça, ele começa a fazer um monte de coisa, na verdade ele nunca esteve. Ele nunca esteve. Essa é a maior revelação. A semente caiu, mas ela não fez raiz, só ficou por cima, artificialmente. Se cai no meio das pedras, ela é abafada. Se cai numa terra que não é boa, ela cai, mas ela não cria raízes. Você vai ver Jesus falando sobre isso. Então essa pessoa agora fala: agora eu vou viver de prostituição, quero 5 mulheres, usar drogas, fazer o que quiser. Na realidade, isso não arrancou dela a salvação, como muitos pensam. Na realidade, essa terra nunca foi boa e nunca foi acessada. Isso vai acontecer com muitas pessoas no dia do juízo. Eu profetizei no teu nome, eu fiz maravilhas. Eu não te conheço. Não sei quem é você. Você vestiu uma roupa de cristão e a maioria trabalha muito com as vestes, tá? E com aparência. Cresce até o tamanho da Bíblia para mostrar que é salvo, tá? Fica disputando igreja. Não, na minha igreja, o meu pastor fala muito do homem, adora muito o homem e aponta muito o pecado das pessoas, entendeu? Aquela ali é uma fofoqueira, uma língua desse tamanho, aquela é uma domingueira, só vem no domingo, e olhe lá, e diz que é de Jesus. Aquela que está pregando assim, mas está com o casamento todo, ou seja, essa pessoa não é salva. Ela não entendeu que Cristo veio para os piores, e se ela se considerar melhor, ela não é salva, pois todos estavam mortos, não há pecadinho nem pecadão. Todos, o salmista vai falar que todos nasceram em iniquidade. Todos precisaram que Cristo cumprisse a lei inteira para tirar o apontamento dos pecados. Todos precisaram serem salvos, purificados, justificados por Jesus, não por si mesmo. Essa é a realidade. Por isso que na realidade muitos é que estão vestidos e bonitos de cristão que não são e pensam que são. Deixe isso para o dia do juízo. Pare de julgar e busque todo dia, estude a graça de Deus e mantenha-se essa fé de salvação, essa fé lá de cima e não aqui de baixo.
seu app de vídeos curtos.